Tá gravando? Olá, querido telespectador, boa tarde! Hoje nós teremos praticamente uma aula de geografia, então não perca, principalmente se você for de exatas assim como eu. Eu sou a Nicole Silveira e essa é mais uma edição do Boa Tarde Brasil. Boa tarde, Brasil! Bom, para o tema de hoje nós iremos chamar a especialista Jaqueline Silveira. Seja muito bem-vinda, Jaqueline! Muito obrigada, Nicole. É um prazer imenso estar aqui, viu? Bom, eu vou começar falando sobre alguns fatores que interferem diretamente no desenvolvimento de um país. O Brasil, por exemplo, ele é um país com diversidade étnica bem perceptível, né? Algo que contribui muito para isso e para o seu aumento populacional foram os intensos movimentos migratórios e a miscigenação. Hoje, o Brasil é um dos países mais multiétnicos do mundo. Temos, por exemplo, o mulato, que é um mestiço de branco com negro, o caboclo, que é um mestiço de branco com índio, e o cafuso, que é um mestiço de negro com índio. Dentro de todo esse contexto, nós temos a taxa de natalidade. Ela representa o número de nascimentos por cada 1.000 habitantes em uma determinada área. Já a taxa de mortalidade é um índice demográfico que reflete o número de mortes registradas. Segundo os dados do IBGE, a taxa de natalidade no Brasil caiu para 0,34 por 1.000 habitantes. Essa está sendo uma verdadeira aula de geografia. E eu acho que eu faltei nessa aula, porque eu não sabia nada sobre o assunto. É assim mesmo, Nicole. Mesmo depois de adultos, nós aprendemos muitas coisas, né? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre distribuição populacional e o que isso tem de relação com o nosso dia a dia. Bom, a distribuição populacional brasileira ela é bem irregular. Cerca de 90% das pessoas elas se concentram próximo à faixa litorânea. Tanta gente assim com casa na praia e eu passando calor com o ventilador quebrado lá em casa. Mas é verdade. A população é bem grande na região litorânea. Algo que explica essa ocupação do sentido leste-oeste é o período colonial. O objetivo da colonização era a exploração de recursos naturais e não o povoamento. Então, quando o Brasil entrou na divisão internacional do trabalho durante a fase mercantilista do capitalismo, a sua economia ela se dedicava a atender às necessidades da metrópole portuguesa. Então, nessa lógica, ocupar a faixa litorânea era o meio mais rápido de obter e escoar as riquezas, né? Dessa forma, os setores mais prósperos da economia e os maiores contingentes populacionais se fixaram próximos ao litoral. Jaque, agora fala um pouquinho para nós, por favor, sobre o que são os movimentos migratórios. Nicole, existem 4 tipos de movimentos migratórios, que são a migração internacional, ela consiste na mudança de moradia com destino a outro país. Temos as migrações internas, que são aquelas que se processam no interior de um país. Temos o êxodo rural, que designa a migração de pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas, e a migração pendular, que se refere aos deslocamentos diários dos indivíduos para realizar ações de sua vida cotidiana, como trabalhar, estudar, lazer, e aí que entram as cidades dormitórios. Ah, sim, aquelas cidades que abrigam a população, que se desloca diariamente para trabalhar ou estudar, né? Eu sei disso porque eu acabei de lembrar de uma aula de geografia que eu tive há muito tempo com o meu professor Márcio. Inclusive, se o senhor estiver assistindo, professor, um grande abraço, viu? Ele disse durante a aula que ele morava em Taboão da Serra e ele se deslocava até São Paulo para dar as aulas. Isso mesmo, Nicole. Agora, para fechar, eu queria falar a diferença entre emigração e imigração. A emigração é a saída das pessoas do país ou da região de origem e a imigração é a entrada de pessoas em um novo país ou nova região. Bom, agora vamos para o quadro O Povo Quer Saber. O povo quer saber. Pode começar? Boa tarde, Brasil. Eu sou a Ruth, eu tenho 20 anos, sou estudante aqui de São Paulo e eu queria perguntar para a Jaqueline o que é miscigenação. Boa tarde, Ruth. Respondendo a sua pergunta, miscigenação é basicamente a mistura entre pessoas de diferentes povos e etnias. De Brasil, eu sou a dona Juventina, eu tenho 70 anos, eu falo aqui da roça de Minas Gerais. Minha filha Jaqueline, me responda, o que é esse tal de crescimento vegetativo? Eita, eu errei o ponto aqui. O que eu tava falando mesmo? Ah, sim, crescimento vegetativo. Eu perguntei para o meu vizinho, seu Irineu, o que isso significava. Ele me disse que tinha a ver com o crescimento das plantas e dos vegetais, mas eu acho que não é isso não. Então, minha filha, se você puder me responder, me responda, viu? Um beijo da vovó Juventina. Tchau!
Boa tarde, dona Juventina. Um abraço para a senhora. É verdade, crescimento vegetativo não tem nada a ver com crescimento de vegetais. Mas respondendo a pergunta da senhora, esse termo ele representa a diferença entre o número de natalidade e de mortalidade. Serve para, por exemplo, a nação calcular o crescimento da sua população. E o Boa Tarde Brasil vai ficando por aqui. Eu quero agradecer pela participação especial da minha amiga Jaqueline e você, querido telespectador, que ficou ligadinho no jornal. Um beijo, um abraço e fique com Deus.